Vamos lá, para a mensagem. Vamos fazer uma oração, irmãos, neste momento, por cada um dos queridos irmãos que estão nos acompanhando agora. Querido Deus e Pai que está nos céus, Sim, Deus. Eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui da cidade paulista, de todo o nosso estado, na Paraíba, todos os nossos queridos irmãos, compatriotas, brasileiros e em toda a face da terra. Pai querido, abençoa o teu povo, protege a tua igreja contra este mal, que estejamos protegidos debaixo da tua poderosa mão. Eu oro para que o Senhor nos abra neste momento a porta da palavra e do entendimento, que o teu Espírito Santo nos dê o discernimento na palavra para assim ministrar a mesma debaixo da égide do teu Santo Espírito, e que cada irmão que está nos assistindo ao vivo agora, aqueles que vão nos assistir posteriormente, também sejam edificados, sejam iluminados por tua palavra acerca deste assunto, e a fé aumente em cada coração, o anelo, o desejo pela vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, seja multiplicado em cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estaremos meditando hoje acerca de um tema que é palpitante, quero usar a expressão até empolgante para todos nós, falar acerca do período do milênio. Nós cremos nas dispensações bíblicas. Dispensação é um período que Deus escolhe para liberar a sua graça sobre o seu povo. Já houveram, pelo menos até o presente momento, 6 dispensações. A primeira foi a dispensação da inocência, que foi lá no Éden. Depois do pecado veio a dispensação da consciência. A terceira, governo humano. A quarta foi a patriarcal, ou a dispensação da promessa. A quinta dispensação, a dispensação da lei, onde Deus deu as suas leis através do seu servo Moisés, o libertador e legislador do povo hebreu. A sexta dispensação foi aberta em Cristo Jesus. A graça do Senhor nos foi dada através dele, que é a dispensação da graça. E a sétima dispensação de Deus para conosco é a dispensação milenar, a dispensação do milênio. Nós sabemos que existem algumas linhas teológicas acerca do milênio. Existem, pelo menos, eu quero citar aqui as chamadas linhas ou conceitos milenistas. O primeiro é chamado de pós-milenismo, os nomes já indicam a ideia destas linhas de pensamento. Outros é chamado de amilenismo e outro é pré-milenismo. Então nós vamos entender um pouquinho aqui e falar rapidamente sobre isto aqui. Então, conceitos milenistas, estudos bíblicos acerca deste tema que é o milênio, que será um período de 1000 anos governado por Cristo aqui na terra. Este período nós cremos que se dará após a grande tribulação. Quando findar a grande tribulação, Jesus descerá em glória com os seus anjos e os seus santos, vencerá a besta, o falso profeta e o dragão, e vai vencer os exércitos que ali está, vai julgar as nações, implantar o seu reino milenar aqui na terra, que é exatamente sobre isso que nós estamos falando. O conceito pós-milenista diz o seguinte: essa linha de raciocínio não especifica uma data para o início do milênio. Tem a concepção de algo parecido com o milênio já inaugurado e a chegada do reino de Deus de forma gradual e lentamente. A outra linha teológica, o conceito milenista, é o conceito amilenista, amilenismo. Essa outra corrente nega um milênio terrestre, propriamente dito, em que Cristo reinará. Os amilenistas dizem que não vai haver esse milênio terrestre aqui, esses 1000 anos aqui. Os pré-milenistas, aqueles que creem em um reino literal de Cristo na face da terra por um período de 1000 anos, que se iniciará com a sua vinda, inaugurando, ele se estende também como ponto de vista que situa o arrebatamento e a vinda de Cristo antes do milênio. Por isso é chamado de pré-milenismo, que é o nosso ponto de vista, a nossa posição teológica assembleana. Acreditamos piamente
que Jesus há de vir arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, antes do milênio. Então, esta é a nossa visão, é o nosso ponto de vista. Eu quero ler 3 textos bíblicos aqui com os irmãos. Os irmãos podem anotar, podem abrir a sua Bíblia e ler também juntamente conosco aí na sua casa. O primeiro deles, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos do 10 ao 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Olha o que nos diz a palavra. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Esses termos são maravilhosos, né? Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Olha o que diz a Bíblia: com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, o nosso Deus continua fiel aos seus propósitos, aos seus desígnios, ao seu projeto, glória a Deus, e dentro do seu projeto está da igreja reinar com Cristo, do seu povo reinar com ele. Romanos capítulo 8 e o versículo 17 nos diz a palavra: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, aleluia, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A promessa de Deus é que sejamos glorificados com o Senhor Jesus Cristo. Sofremos com ele, padecemos com ele aqui, mas padecemos sabendo que há um tempo de glória, um período de glória com ele, quando a igreja for glorificada no arrebatamento, for galardoada no tribunal de Cristo, desfrutar de láureas, glórias e alegria na presença do Senhor, nas bodas do Cordeiro, e reinar com Cristo no milênio. Isto é algo maravilhoso. Você também se alegra com isto, glorifica o nome do Senhor juntamente conosco. Apocalipse capítulo 20, o verso 4, é um versículo muito interessante, emblemático, que traz à luz sobre diversas questões bíblicas, sobre diversas dúvidas que às vezes surgem no coração do crente. Por exemplo, se haverá salvação no período da grande tribulação ou não. Vai responder, esse texto responde: se aqueles que morreram em Cristo estão dormindo ou estão em um estado consciente. Esse texto também responde aqui. A questão do próprio milênio, o texto diz aqui que eles ressuscitarão. Outra questão: se depois do arrebatamento da igreja, quando os crentes mortos forem arrebatados e receberem corpos glorificados, subir ao encontro do Senhor, se haverá ainda uma continuidade desta primeira ressurreição, ou se finda ali. O que acontecerá com aqueles que morrerem durante a grande tribulação e não negarem ao nome do Senhor e não adorar a besta? O que vai acontecer com eles? Vão ressuscitar também? Quando vão ressuscitar? Então todas essas questões são respondidas aqui nesse texto. Veja o que diz a palavra do Senhor nosso Deus: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Foi visto tronos, e muitos sentaram nele. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Veja que foram vistas as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Depois, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Aqui situa este texto no período da grande tribulação, período do governo da besta. Eles não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. Essa expressão "e viveram" quer dizer exatamente "e ressuscitaram". Eles vão ressuscitar e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aí a palavra 1000 anos aparecendo aqui, que é exatamente este período milenar. São alguns textos bíblicos que queremos citar aqui para os amados irmãos. Dentro desta doutrina do milênio, como acreditamos, como aqui já falamos aos amados irmãos, o nosso posicionamento pré-milenismo,
acreditamos no arrebatamento antes da tribulação, antes do milênio, esse período terá um governo teocrático. Quer dizer, quando se fala de governo teocrático, fala que é um governo exercido por Deus, Deus. Deus estará governando durante o milênio em Cristo, presencialmente, aqui na terra. Será caracterizado, este governo será caracterizado por um trono e um cetro de equidade, que significa justiça, paz. Esta justiça, paz, equidade, justiça e glória serão vistas aqui neste período. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia conosco. Capítulo 11, versículos do 2 ao 5. Glória a Deus. A irmã Neide pode fazer a leitura desse texto aqui. Os irmãos que estão em casa também podem abrirem suas Bíblias juntamente conosco e vamos meditar na palavra de Deus. Irmãos que estão chegando agora, podem nos ajudar a proclamar o Evangelho de Cristo. Vá compartilhando aí com outras pessoas em nome de Jesus. Mandei, capítulo 11, versículos do 2 ao 11 de Isaías. Versículo 2 ao 5, não é isso? Capítulo 11, versículos do 2 em diante. 2, 3, 4, 5. Certo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Glória a Deus. Aqui nós vemos características do reino de Cristo, reino perfeito. Hoje se falam contra os governos, os presidentes, né, os reis, os comandantes, primeiros ministros, de acordo com cada país e a linha de governo que eles exercem, e todos eles têm as suas falhas, têm os seus equívocos, têm as suas injustiças. Porém, o reino milenar de Cristo será pautado em algo que é justo, pois ele vai governar com justiça, aleluia, com paz, com equidade e com glória. Esta glória não é a glória humana, não é a glória efêmera, não é a glória fingida, não é a glória que destrói, não é? Mas é a glória que edifica, que constrói, que alegra, que vivifica. A glória de Deus se estabelecerá em todo o planeta através do governo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar a Ele por isto, juntamente conosco também. Então, esse período será um período de governo teocrático, como já falamos aqui os irmãos, será aqui na terra, será caracterizado pela prosperidade, será um período de muita prosperidade, paz, equidade, justiça e glória, como nós vimos em Isaías capítulo 11, versículos do 2 ao 5. A sede do governo será em Jerusalém, a sua sede será em Jerusalém, e a nova Jerusalém descerá dos céus. Nós podemos ler em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até Apocalipse 22, versículo 15, que fala dessa Jerusalém gloriosa, com aspectos transcendentes e espirituais, né, que descerá do céu, aleluia, e vai pairar sobre a Jerusalém terrena. De lá Jesus há de governar todo o mundo. Isso será algo maravilhoso, algo maravilhoso. E segundo nós entendemos, este local, esta Jerusalém terrena,
né, que receberá a Jerusalém celestial, que vai repousar, vai ficar sobre ela, flutuando sobre ela, glória seja dada ao nome do Senhor, será o centro do governo de Cristo na Palestina. Abra sua Bíblia conosco em Zacarias, capítulo 12, vamos lá? Zacarias, capítulo 12, versículo 8. É bem no finzinho aí do Antigo Testamento, antes de Malaquias, né? Malaquias é mais fácil de encontrar. Então, Zacarias está bem colado aí com Malaquias. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 6. Eu vou ler o versículo 6 e a irmã Neide vai ler do 8 ao 10. Vamos lá? Capítulo 12, versículo 6 de Zacarias diz assim: naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como a tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. Versículo 8 até o versículo 10. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão. Você está lendo o versículo 10 agora. Sim. E olharão para mim. Capítulo 12. Você está lendo 12? É 12. Capítulo 12, versículo 10. Não é isso? De Zacarias? Tá. De Zacarias. Não, você está lendo? 12. Sim. E agora o 10. Sim. Tá, pode ler. Posso? O versículo 10 agora. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém. Porque a minha versão é uma versão um pouco diferente, irmão, mas está correto. Eu quero só aqui voltar um pouquinho no versículo 8. Veja bem, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Eu achei isso aqui, isso é tão maravilhoso, né? Deus vai proteger os habitantes de Jerusalém. E olha essa expressão bíblica aqui: o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. Imagina aí Davi, né? O grande homem de Deus, o grande valente da nação de Israel, o rei do período áureo do reinado de Israel. Então, o mais fraco será como Davi, o homem que a Bíblia diz ser segundo o que foi, segundo o coração de Deus. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, veja aqui o que o Senhor vai fazer com a nação de Israel. Será um período de tanta glória, maior, o mais fraco que tiver será como o rei Davi durante esse período do reinado de Cristo. Nós também encontramos na Bíblia Sagrada, aqui em Zacarias, no capítulo 14, versículos do 16 ao 20, todas as nações terão que celebrar a festa das cabanas, enviando os seus representantes de ano em ano à Palestina, e os países que não fizerem começará a sofrer os danos da falta da chuva. Eu vou beber um pouco de água. Aqueles países que não for a Jerusalém para cultuar ao Senhor, eles sofrerão danos. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, Zacarias 14, do versículo 16 em diante.
todos os restantes de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, Jesus reinando em Jerusalém durante o milênio. Eles subirão para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirá a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, consagrado, santo. Que coisa maravilhosa. Vou beber um pouco de água aqui. Nós vemos que mesmo no período do governo milenar de Cristo, ainda não vai faltar pessoas, né, que se insurjam ou tenham alguma coisa contra os seus governantes, porque ainda vai haver pessoas e nações que não vão subir para adorar o Cristo glorificado, o Rei dos Reis, o Senhor das nações, o Senhor dos exércitos, como diz o texto aqui. Porém, a nação que não subir para adorar, esta será julgada, castigada pelo Senhor com a falta da chuva, e esta será a praga com a qual Deus vai castigar. E nós sabemos os males que a estiagem, a falta da chuva pode causar a uma região, né? Nós sabemos muito bem disso aí. Aí começará a rebeldia e haverá também a maldade no coração dessas pessoas que não forem adorar o Senhor. Este período chamado período do milênio será um período de tanta paz, de tanta alegria, de tanta prosperidade, queridos irmãos, que a Bíblia fala que de Jerusalém sairá um rio que vai percorrer diversas regiões. Por onde ele passar, vai nascer de um lado e do outro árvores que as folhas servirão para a cura dos povos, das nações, e o alimento e o fruto para o seu alimento. Haverá peixe com abundância, prosperidade com abundância. Os animais, a natureza dos animais voltará ao seu estado original. Não haverá mais animais selvagens como temos hoje, o leão, o urso, a serpente. A natureza destes animais serão mudadas, não é? O leão vai poder pastar como boi, deixará de ser carnívoro para comer grama juntamente com o boi. Uma criança vai poder colocar a mão na cova de um basilisco, de uma cobra, de uma serpente, e brincar com a serpente, e não vai fazer dano algum a esta criança. Se uma pessoa neste período morrer com 100 anos de idade, morrerá jovem. Hoje, quem consegue chegar a 100 anos de idade? É muito raro alguém chegar a esta idade. Porém, neste período milenar, se uma pessoa chegar a 100 anos ou morrer com 100 anos, morre jovem, porque o ideal é reinar com Cristo durante o milênio. E aí, quem sabe, com esta declaração, tenha surgido algumas interrogações nas mentes de alguns dos nossos irmãos. Mas quem são estes que vão morrer durante o milênio? E aí, irmã Neide? E aí, irmãos? Se a igreja vai estar com o corpo glorificado, corpo que não é mais corruptível, que não é mais mortal. O reino de Cristo será um reino que ele estará reinando sobre a sua igreja, a igreja reinando com ele. Ele disse: ao que vencer, farei que se assente comigo no meu trono, para reinar comigo. Aleluia. Nós lemos aqui: se padecemos com ele, também com ele nós vamos reinar. A palavra do Senhor nos fala também, nós lemos aqui em Romanos 8:17, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus nosso Senhor. Receberemos corpos glorificados, anjos também não morrem. Então, quem são estes que vão morrer durante o período da grande tribulação? Que a Bíblia diz que se morrer com 100 anos de idade, morre jovem. Quem são estes? Aqueles que escaparam da grande tribulação,
aqueles povos das nações que não adoraram a besta nem o anticristo, né? Pastor, que exatamente é o que não foram no arrebatamento, ficaram, eles ainda vão ter Exatamente. uma chance aí, vamos dizer, se não negar Jesus, né? Exatamente. Então, a explicação é o seguinte: quando Jesus voltar com a sua igreja, já glorificada, com um corpo que não morre mais, é imortal, vai ter aqui na terra muitos povos, muitas nações. E entre estes povos e nações haverá um grupo grande de pessoas em todas as nações que não adoraram a besta, o anticristo, o falso profeta e o dragão. Estes serão julgados naquele julgamento das nações que nós falamos na live passada. São chamados as ovelhas, que o Senhor vai vir para eles. Aqueles que estiverem à sua esquerda serão chamados de bodes. Ainda bem que a irmã Neide está à minha direita, viu? A câmera que nós temos aqui, estamos olhando para a nossa câmera, então ela fica invertida, viu? Mas esse é o meu braço direito, então a irmã Neide está aqui do meu lado direito. Então aqueles que estiverem só descontraindo um pouco aqui e fazendo a analogia bíblica a respeito do julgamento que Jesus fará, ele colocará ao seu lado direito aqueles que não adoraram a besta, os que vão entrar no milênio com ele, e estes que vão entrar, que são as ovelhas e não os bodes, estes que vão entrar no milênio entrarão com corpos físicos, mortais, e eles vão reinar, vão ser governados, reinados por Cristo e pelos seus santos durante o período do milênio, com corpos físicos imortais. Haverá cura. Veja o que a Bíblia diz, que as folhas das árvores que vai nascer ao lado direito e esquerdo, as margens deste rio que sairá de Jerusalém, servirá para a cura das nações. Então, se haverá folhas para a cura, então alguém vai estar doente. Se alguém pode morrer com 100 anos, então haverá morte. Só não será a igreja que não mais vai adoecer, né? não vai mais adoecer, serão, portanto, aquelas ovelhas que estavam à direita, que são as nações que não adoraram a besta e vão entrar no reino com Cristo. Isto é algo maravilhoso, glorioso. Cristo governará o seu povo com muita glória, com muita sabedoria, e toda a terra se encherá com a glória do governo do nosso Cristo, do nosso Senhor. Portanto, o ato seguinte, após o milênio, após tantas bênçãos como nós vemos aqui, a própria natureza será transformada, a natureza animal, a natureza vegetal, não é? A natureza mineral serão transformadas para o seu estado original, para que Cristo governe aqui na terra durante esse período, e assim ele reinará durante 1000 anos. Nascerá crianças, não é? Morrerá gente, tudo isso acontecerá. No final do milênio, bem no fim do milênio, a Bíblia diz que Satanás, que foi preso lá no fim da grande tribulação, antes de começar o milênio, Satanás foi preso por 1000 anos. No final do milênio ele será solto, e o motivo dele ser solto, né? E o que ele vai causar com a sua soltura, e é isto que vai desencadear uma batalha após o milênio, e aí vai surgir o trono branco, aonde aqueles que se insurgirem contra o rei serão julgados. Nós falaremos em uma outra live, tá bom? Glória a Deus. A irmã Neide aqui vai falar um pouco sobre os irmãos que estão nos acompanhando. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o período milenar, os irmãos podem aqui colocar e nós estaremos falando aqui. Na próxima live estaremos falando sobre o final do milênio e esse período entre o milênio e o estado eterno, que será a revolta de Satanás, das nações, não é? O trono branco e o julgamento. Quem são essas pessoas? Que livros são estes que haverá lá no trono branco? Que lago de fogo é este, que é a segunda morte? Todas essas coisas nós vamos ver na próxima live, se Deus assim nos permitir. Amém. O irmão Gleison Pacelli Rangel, ele disse: são os que ficaram vivos durante o período da grande tribulação. Os que ficarem... Muito bem, meu amado, né? Muito bem, exatamente isso aí. Os que vão entrar com corpos mortais, físicos, naturais, como nós somos hoje, no milênio de Cristo,
exatamente são aqueles que não adoraram a besta e escaparam do período da grande tribulação com vida, sem adorar a besta e com vida, e eles estarão também participando do reino de Cristo, sendo reinado por Cristo e os seus santos.